Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Hoje, quando nós estudamos a palavra, nós temos percebido que em muitos locais onde se estuda a palavra hoje, o que acontece e muito é que o inimigo sabe que todo estudo da palavra de Deus ele tem que ser marcado pela reverência. E o que é reverência? Reverência é você ter a noção de que, de fato, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Cristo, ele se faz presente. E muitas pessoas, infelizmente, ou esquecem disso, ou esquecem da presença de Cristo numa reunião como essa, ou elas não têm noção de quem é a pessoa de Cristo. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, resta para nós que o cristianismo, a vida eterna, o evangelho, ele não é marcado por pertencer a uma igreja ou uma denominação. Ele é marcado por pessoas que conhecem a Cristo e conhecem a Deus. E eu lhes asseguro, tendo os anjos de Deus por testemunha, quando você está numa igreja gritando, pulando, rolando, você pode realmente ter um coração voltado a Deus. Você pode querer fazer a vontade de Deus, mas é um fato que você não conhece a Deus e não conhece a Cristo. Por quê? Porque ninguém na presença de Cristo verdadeiramente, na presença de Deus verdadeiramente, vai fazer isso um dia no céu. Ninguém. Qualquer pessoa que tenha um vislumbre de quem é Cristo, a última coisa que ele vai fazer é começar a pular. A última coisa que ele vai fazer é começar a gritar. Por quê? Porque ao olhar para Cristo, a pessoa percebe a santidade dele, contrastando com a sua pecaminosidade, e você se sente condenado. Espera aí, na presença de Cristo, você tem que se sentir condenado. Ele é o juiz e é o advogado. Mas não tem como você olhar para alguém que é puro e perfeito e se sentir bem. Se sentir um bom cristão. Você vai se sentir uma pessoa má. Você vai se sentir um mau cristão. Mas isso não quer dizer que você está condenado. É uma coisa muito simples de se ver. O Butina trabalha com oficina, não é? Imagine que o Butina está lá mexendo num carro com graxa, com óleo. Você também, trabalha, né? E você está lá no meio do teu trabalho. Tem graxa no rosto, tem graxa... Estou dizendo, claro que eu estou exagerando, mas apenas para a gente entender. E você está lá e está tudo bem, né? Você não está se vendo, né? Pior ainda se você estivesse trabalhando no escuro. De repente alguém vem, olha para você, começa a rir e diz: ué, o que está acontecendo? Diz: não, vai dar uma olhada como é que está a tua cara. Aí você vai no espelho e você está todo preto de graxa. Ou seja, você só vai ver a tua pecaminosidade, entre aspas, o teu pecado, a tua sujeira, quando você se compara com algo que consegue te mostrar isso. E quando nós nos comparamos uns aos outros, nós sempre vamos nos achar melhor. Então, os estudos que nós fazemos, eles têm que ser marcados pela reverência. Silêncio, cuidado, atenção. Era assim. Quando Jesus falava, as pessoas esqueciam, como falamos, até de comer. Por quê? Porque elas estavam, fixas naquilo que ouviam. Isso não é
para ser uma exigência. Isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Eu me lembro que nas primeiras reuniões que nós fazíamos, era natural. As pessoas faziam uma brincadeirinha no meio do estudo, né? Contava até uma brincadeira, uma coisa mais alegre. Devagarinho isso vai saindo. Por quê? Porque o estudo tem que ser todo mundo carrancudo? Não, pela reverência. Os anjos, quem já leu Isaías, né? Diz o texto ali que Isaías, quando ele percebe que ele está na presença do Senhor, o que ele diz? Ai de mim que sou um homem impuro e de impuros lábios. Olha só. Então veja, isso é um culto. E o que fez ele ver e dizer isso? Ai de mim. Ele vê a santidade do Senhor, né? E ele vê os anjos ali. Porque os anjos que estão ali, os querubins, os serafins, né? Eles estão ali, tampavam o rosto, tampavam a região do peito e tampavam a região, né? Então, você vê que eles simplesmente estavam ali num estado completamente de reverência. E o que saía da boca deles? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que eles dizem? Santo, santo, santo. Ou seja, eles, anjos puros que não pecaram, da boca deles sai o quê? O culto como deve ser. E o culto como deve ser marcado por alguém que tem noção da santidade de quem está ali. Então, quando nós oramos, Cristo está presente e a santidade, a reverência tem que marcar o estudo. Né? Tem que marcar. Por isso que é importante, né, a gente ver como o inimigo trabalha. Se vocês observarem, na maioria dos cultos, o que se faz hoje? A palavra é a última, não é? Ela deveria ser a última, por quê? Pela reverência, porque ela é o ápice de todo culto. A coisa mais importante num culto é o quê? A palavra. Mas o inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Bom, a palavra vai ser dada por último. Então, antes que se dê a palavra, eu vou criar um estado de sentimento dentro da igreja que as pessoas vão ter tudo, menos reverência. Aí o que acontece? A pessoa vai, quando é uma igreja relativamente comportada, testemunho, música, glória, glória, glória. Eu não estou aqui condenando ninguém, por favor. Entendam, irmãos, onde a gente quer chegar. Né? Então, cria-se um estado de animosidade, você mesmo está ali, pode observar. Começa todo mundo mais ou menos comportado, tem umas visitas novas que não conhecem a igreja, estão ali meio acabrunhadas, daqui a pouco ele já está movimentando a mão, daqui a pouco o braço, daqui a pouco ele... E o sentimentalismo toma lugar da reverência e agora a palavra não consegue entrar no coração. Por quê? Porque a pessoa está num estado de êxtase sentimental. Entendem o que eu estou dizendo? E pode ver que é o que acontece em muitas igrejas hoje. Né? A pessoa não está no seu domínio de si, ela não está no seu completo domínio de livre-arbítrio. E aí vem a dificuldade. Então, quando a gente, né, abre a palavra, é sempre bom ter em mente isso. Orou, pediu a presença de Cristo, pediu a presença dele, vem os anjos amam os estudos da Bíblia, amam. Eles amam ver as pessoas, né, voltadas para o Evangelho, é onde eles gostam de estar. Pode ter certeza, os anjos gostam de estar onde se estuda a palavra, onde se tem reverência por Cristo, né? E eles fazem esse trabalho que a gente nem vê. Eles estão aí cuidando para que os demônios, né, não atrapalhem os estudos e tudo mais. Porém, obviamente, se nós não colaboramos, né, digo como pessoas, né, não digo nosso grupo, digo como pessoas, se nós não colaboramos, obviamente os anjos mal vencem. Né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre... uma epístola, que é a epístola de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro 3, 1. E nós vamos ver algumas pequenas lições, né? Como sempre, o estudo da Bíblia nosso, ele é marcado e deve ser marcado pelo que nós chamamos de verdade. O quê? Quem lembra? Verdade presente. O que é a verdade presente sempre? É aquilo que Deus quer que o seu povo entenda agora. Toda a Bíblia é importante.
Mas existem lições que Deus quer que o seu povo entenda neste momento em que vivemos. Né? Por isso, Mateus 24, 45 é sempre um norte para nós, né? Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Então existem verdades que são para esse tempo. É como um remédio de Deus para o pecado e nós procuramos sempre, né, estar atentos para estes tempos. Lembrando sempre que os fariseus, os saduceus, né, o povo de Deus naquela época errou aonde? Nas profecias. Foi exatamente nas profecias que eles erraram. Por quê? Cristo veio, as profecias indicavam que Cristo viria, o que faria, que curaria, que morreria e tal, e eles, por não estudar as profecias, não reconheceram o Messias. Não vai ser diferente. Se nós não estudarmos e não compreendermos as profecias, nós não vamos reconhecer verdadeiramente os tempos do Messias. Né? Então, segundo Pedro, não sei se acharam, vocês preferem ler cada um pedaço? Como é que vocês preferem fazer? Pode ser. Pode ser? Começando pelo Eduardo? Pode ser, Eduardo? Pode ser? Então o Eduardo leu a partir do versículo 1, o versículo 1 e o 2. E aí cada um lê, acho que 2 versículos dá, tá bom? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Célia? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abraçados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas vós convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para que a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dela sejais achados maculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem como fazem
também com outras escrituras, para suas próprias perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que o engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatados, e descascais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Eu vou ler de novo o texto, tá? Para que ele fique bem característico na mente de vocês. Por quê? Porque este é um tema relativamente complexo. Eu imagino que alguns que já leram aqui, né, tiveram dificuldade com ele, né? E veja que o próprio Pedro fala, né, que das escrituras de Paulo, inclusive, há, né, coisas que os indoutos torcem, os inconstantes e tal, difíceis de entender, né? Mas Pedro também, nos dias de hoje, para nós, ele se levanta, por vezes, como coisas complexas para nós, né? Eu vou ler, então, o texto para ficar bem claro. 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convêm serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiados da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, ele começa, né? E para que ninguém erre, imaginando que esta carta seria uma carta mandada para o mundano, porque de repente você pode imaginar que essa carta é para o mundano, porque veja que ele vai dizer assim, né? Em algum momento ele diz assim, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, mas ele próprio, antes de dizer isso, diz que o dia virá como ladrão de noite, né? Para que ninguém se engane imaginando que ele vem, né? Pura e simplesmente o dia dele vem como ladrão de noite para os do mundo, né? Ele começa dizendo, amados. Para quem é isso? É para nós, é para a igreja. Amados, os amados de Deus, né? Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrependo. Então a carta é para a igreja. É para aqueles que realmente, né, estão voltados ou buscando as coisas de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então essa carta tem um objetivo. Qual é o objetivo? Despertar em cada nós um ânimo sincero. Animar-se com a epístola, animar-se com a carta de Deus, porque ela, na verdade, procura elucidar aquilo que deve ser o sonho de todo cristão.
Qual deve ser o sonho de todo cristão? A vinda de Cristo. E ele vai tratar desse assunto. Então, o verdadeiro cristão, quando ele ouve falar da vinda de Cristo, tem que gerar nele ânimo, alegria. Mas não é o que ocorre. Em muitas pessoas se dizem cristãos, dizem, o dia de Cristo está perto. Olha, não, isso vai demorar. E por quê? Porque a pessoa não quer que Cristo venha logo. Ela tem medo. Ela ainda não está preparada. E por que ela não está preparada? Porque ela não conhece a Cristo. Ela imagina conhecer, mas não conhece. E quando você não conhece a Cristo, pode ter certeza. Você tem medo da morte. Você tem medo, né, da vinda dele. Né? O medo é natural. Mas lembre-se, né? O perfeito amor lança fora o medo. Claro, quando você... E onde é que está o perfeito amor? Em Deus, em Cristo. Então, à medida que você conhece a Cristo, este perfeito amor começa a fazer parte da tua vida. E aí você não tem medo mais. Né? Então, a carta busca animar a igreja. Né? Então, com as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, não é ficar pulando, ficar gritando, ai, como eu estou animado, quando na verdade isso não é sinceridade. A verdadeira sinceridade, ela é caracterizada por um ânimo interior. É paz interior. Você não precisa ficar pulando, não precisa ficar... Isso é sentimentalismo, repetimos. Por isso iniciamos colocando isso. E repito, não é condenar ninguém. É entender como hoje, infelizmente, se perdeu a noção do que é um verdadeiro culto a Deus. É só isso. Então ele vem para chamar a atenção disso. Né? Mas as pessoas às vezes falam, não, eu vou mais cedo porque eu gosto dos louvores. Eu amo ver os louvores. Hoje as pessoas nas igrejas estão muito mais no louvor do que a palavra. Na verdade, repetimos, tá? Não há nada de errado no louvor. Certo? Assim, não há nada de errado em louvar a Deus. O louvor das igrejas está errado. Por quê? Porque hoje as pessoas, o inimigo é mestre no engano. Então hoje, por exemplo, o inimigo, se vocês parar para observar uma coisa simples, o inimigo, ele não chegaria para você e colocaria uma pregação dizendo, por exemplo, né, que o cristão deve ser como Pedro, que antes da sua conversão, né, negou a Cristo. Veja que as palavras de Cristo foram, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Vocês imaginem eu começando a pregar aqui e dizer assim, olha, ainda que todos vocês neguem a Cristo, eu não vou negar. Convenhamos, vocês achariam muito estranho, ou não? Isso seria Pedro falando antes da conversão. Então o diabo não vai pregar isso. Mas ele vai ensinar você a cantar isso. Porque cantando, você é enganado. É um hino muito conhecido, que se canta muito nas igrejas protestantes e evangélicas. Eu não sei se vocês conhecem, mas é... Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Isso é Pedro antes da conversão. Mesmo que todo mundo te negue, eu vou te seguir até o fim. Isso é o quê? Isso, por mais que pareça bonito, é presunção. Você está dizendo mesmo que toda a igreja te negue? Eu não vou te negar. Foi o que Pedro falou. E Jesus disse o que para ele? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, desconfie do próprio erro. Não imagine, né, que você pode lidar com a presunção dessa maneira. Né? Então, aí ele diz, né? Para que vos lembreis das palavras... Então, peraí. A exortação e o ânimo sincero deve fazer você se lembrar das palavras que primeiro foram ditas pelos santos profetas. Então, peraí. O culto tem que fazer você lembrar do que a palavra de Deus te disse, do que falou quem? Os santos profetas, ele diz. Então, você tem que se lembrar, quando houve o Novo Testamento, você tem que se lembrar do Velho. O Velho Testamento não é para ser esquecido. Olha outro engano que se comete hoje. Não, nós estamos na graça, nós estamos no Novo Testamento. O Antigo Testamento, o quê? Foi abolido, passou. Mas ele está dizendo o quê? Prestem atenção de novo. Olha só. Com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiro... É para esquecer ou é para lembrar? Para lembrar.
das palavras que primeiramente foram ditas, porque o evangelho do Velho Testamento é a raiz da árvore e o novo são os frutos. O velho indicava a vinda de Cristo, o novo mostrou a vinda dele. Os fariseus do passado, por não estudarem corretamente o velho, quando viram Cristo, eles deveriam lembrar do quê? Do Velho Testamento, que estava indicando a vinda dele, e estudando aquilo, veriam realmente que aquele que estava ali era o Cristo. Não fizeram isso, veio o problema. Veja que o apelo primeiro aqui, ele está falando numa época em que estão vivas essas pessoas. Então qual é o chamado dele? Olha, quando vocês veem essas coisas, lembrem-se do Velho Testamento, porque eu não estou falando nada contrário àquilo, não. O que eu estou falando aqui é o que já foi falado lá. O Messias que eu estou apresentando, que é Jesus Cristo, era o cordeirinho prometido lá. Esse cordeiro que vocês matam, ele tipificava quem? Cristo. Jesus falou a mesma coisa para eles. Falou, ó, vós examinais, vocês já ouviram esse texto também provavelmente, vós examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Já leram esse texto? Lembram dele? Sabe para quem Jesus disse isso? Para os fariseus da época. Vós examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas elas falam de mim. Veja o que ele estava dizendo. Vocês leem a escritura porque vocês acreditam que a vida eterna está lá. Mas eu sou a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por um Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele estava dizendo, vocês leem a Bíblia, o Velho Testamento, vocês acreditam, mas elas falam de mim, vocês não me aceitam. Ou seja, vocês estão perdendo a maior lição que poderiam. Por quê? Eu sou a promessa. Tudo que no Velho Testamento foi prometido, se cumpre em mim. Mas ele tinha que falar de uma forma, né, que não parecesse presunçoso. Por quê? Porque os judeus entendiam que a promessa era para eles. E a promessa era para quem? Lembrem-se. Abraão e a sua o quê? Descendei-se a singular. Quem era a descendência de Abraão? Cristo. A promessa só poderia ser recebida em Cristo. Ele viria, era o renovo de Davi. Lembram? Então a promessa era em Cristo. Eles imaginaram que era a promessa era para ele. É o mesmo erro. Hoje as pessoas imaginam que a promessa é para quem é membro de uma igreja. Não, a promessa é para quem está em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. A religião islã, eles não acreditam no Messias. No Messias, não. Eles acreditam que o Messias Na verdade, nem o ainda vai judeu. voltar. Isso, o judeu também. O judeu ortodoxo, ele crê que Cristo ainda vem. Por isso, né, eles não creem em Jesus. Né? Bom, então, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Qual é o mandamento do Senhor e Salvador? O mandamento, irmãos, claro, uns vão dizer, o mandamento dele é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. É o mandamento dele ou não é? É. Agora eu pergunto, e os mandamentos, ou o mandamento que ele deu lá no Velho Testamento, vale também ou não? Vale. Quem deu aqueles mandamentos? Deus. Como? Deus apareceu e leu os mandamentos? Não, como foi que ele deu? Como ele deu? Primeiro eles ouviram. Prestem bem atenção nisso. A palavra de Deus é um todo indivisível. O livro de Hebreus, no capítulo 1, quem lembra o que diz? Havendo Deus antigamente, prestem bem atenção nisso, irmãos, para a gente não errar. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então veja bem, Deus falou. As pessoas ouviram, mas de quem era a voz que se ouviu? De Cristo. Nunca esqueçam disso, irmãos. Desde que houve pecado, Deus não falou mais com o ser humano. Quem falou a partir daí? Sempre Cristo, ou pelos profetas, ou diretamente. Tá confuso isso, gente? Se tiver, por favor, digam. Tá? Desde que começa o pecado, o homem não pode mais ver a Deus. O homem não pode mais ouvir a Deus. Quem vai entrar em ação? Cristo.
Ele era o verbo, a palavra, certo? Então agora tudo será feito em Cristo, por isso é dito. Ele mesmo diz, eu de mim mesmo nada posso fazer. O que mais que ele disse? Mas o Pai faz as obras em mim, certo? Sempre foi assim, sempre. Lá no início, lá no Éden, para a gente entender isso, lá no Éden, como é que foi feito o homem? Quem lembra? Foi pego o quê? Que material foi pego? Barro. Foi feito o quê daí com o barro? Foi feita a forma do homem, correto? Não foi feita a forma do homem. Então foi feita a forma e foi soprado nele o fôlego da vida. Pergunto, quem foi o ser que deu forma ao ser humano? Foi o pai ou foi o filho? O que vocês acham? Vocês acham que foi o pai? Não, não tem problema, nós estamos aqui para aprender. Mas foi o filho porque Adão já tinha pegado. Ah, não. Não. Então foi Deus. Aí que está. Nós falamos foi Deus. Só que, por favor, não esqueçam que quem tem que responder é a palavra. E a palavra responde. Se não for de forma direta, vai ser de forma indireta. Vocês vão ouvir e vão lembrar que lá foi dito, façamos o homem. Sim ou não? Sim. Sim. Quem falou, façamos. É só pensar. Quem manda em quem? Quem manda? O pai manda. Sim ou não? Filho, sim. Sim ou não? Sim. O filho manda no pai? Não. Não. Correto? Isso é simples. Então quem foi que disse façamos? Foi o filho que disse para o pai façamos ou o pai disse façamos? O pai. A ordem é sempre de quem? Do pai. É o soberano. Então o pai diz ao filho, façamos. Mas quem vai pôr a mão na massa é o filho. O Criador, que é o pai, fez toda a matéria. Mas quem colocou a mão foi o filho. Como nós sabemos disso? Era o verbo. Como nós sabemos disso? Novo Testamento é a revelação daquilo tudo. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Lembre-se, há um homem cego, Cristo vai curá-lo. O que Cristo fez? Quem lembra? Foi um milagre específico que ele fez. O que ele fez? Pegou o barro. O que mais? O que mais? Saliva. O que mais? Foi lá e? Colocou nos olhos. E agora vai lá, se lava e ele voltou vendo. Por que ele fez isso? Por quê? O que Cristo queria? Ele podia dizer, fica curado. E o homem ficaria curado ou não? Por que ele fez exatamente assim? Porque nós somos feitos de... Ele queria mostrar para nós uma lição. Assim como lá no começo eu fiz vocês, eu agora vou refazer vocês para vocês entenderem como é esse princípio da recriação. Não sei se me entendem. Ele está mostrando quem foi que lá no começo fez, para mostrar também como é que vai ser refeito o ser humano. E vocês vão entender uma coisa belíssima aqui. Nós já vamos chegar lá, nesse aspecto, que muita gente nunca parou para pensar, mas vale a pena. Vamos seguir? Olha só. Então, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto. Então, a primeira coisa que ele quer que vocês aprendam nessa epístola, o que é? Primeira coisa, que vocês não podem esquecer, o quê? Que a primeira coisa que vocês têm que saber, nos últimos dias virão, o que é um escarnecedor? Vocês sabem? Escarnecedor é aquele cara que chega, hoje nós chamamos vulgarmente de tirar sarro. Fica tirando sarro. Isso é o escarnecedor. Fica brincando com a fé. Entende? Sim. Vai chegar para você, você prega a vinda de Cristo? Rapaz, isso aí. Olha quanto tempo estão pregando. E desde que eu me entendo por gente, já diziam que no ano 2000 ia acontecer. Vão fazer o quê? Tirar sarro. Porque o inimigo sabe que quando ele joga você, né, na base do... esse é um crente aí, que esses loucos aí que ficam ainda acreditando nessas baboseiras aí, a pessoa, se ela não for firme, ninguém gosta. Ninguém gosta de parecer ignorante. Ninguém gosta de parecer idiota. Ninguém gosta de parecer burro. Então o inimigo vai tentar fazer você parecer uma pessoa ignorante, um burro. Não, você não está vendo? Esse cara é um cientista, esse cara tem PhD e você fica falando essas besteiras. É o que ele vai fazer, né? Existe um vídeo na internet, se um dia vocês quiserem olhar, havia ali um homem que cria no advento de Cristo, é um pastor, e haviam aí vários pastores, de várias denominações, e um bispo,
formado, claro, pessoa, né, extremamente culta aos olhos do mundo. E em algum momento o apresentador pergunta para ele: escuta, mas Cristo vem? Sim, Cristo vem. Mas como? Cristo vem, esse pastor, com seriedade, com reverência, um pastor negro, mas extremamente, a gente via que era um pastor humilde, equilibrado, sabe? E ele com sinceridade, você vê no semblante dele, a crença dele, dizendo: sim, Cristo vem, os anjos vêm todos com ele e vêm buscar os escolhidos. Com som de trombeta, tal. Quando ele fala isso, o cara começa a tirar sarro dele. Vamos tocar trombeta então também. Sim, ele diz. Com trombeta, ao soar da 7ª trombeta, todos os anjos também. E de sarro, um atrás do outro. E eles começam todos a rir. Todos. Sem exceção. Mas olha que ignorante, olha o que o cara falou. Gente, vejam bem, estamos falando de pastores, e o bispo sabe o que disse? O bispo disse o seguinte: é por isso, ele disse, que a religião hoje é tão mal falada. Por causa dessa ignorância. Você não consegue entender que o texto de Paulo, quando ele fala da vinda de Cristo, é um texto poético. Olha onde o inimigo vai. É um texto poético. O que é poético? É uma metáfora. É só uma coisa bonita, mas não é isso, não é real. Isso é poético. E o inimigo fala bonito, né? E aí ele, não, que é poético, porque o apóstolo Paulo e Pedro... Aí é que está. Nós vamos ser confrontados dessa maneira. O irmão vão estar pregando, aí vai chegar um sujeito teólogo, formado, PhD em divindade, em escatologia, e vai começar com termos dessa natureza. Você não entende, mocinha, que isso é um relato empírico. Empírico. Que palavra é essa? Eles gostam de usar isso, e é o que eles usavam no passado. Palavras vãs com aparência de sabedoria. Como é que o cristão se defende? Por isso a gente tem falado tanto isso. Empírico. Empírico? Onde é que está empírico na Bíblia? Cadê? Me diz, eu quero ver. Deixa eu ler onde é que está. Não, então não está escrito. Não está escrito. Não quero saber. Não faço nenhuma questão de saber o que é empírico. Mas não quero saber. Está escrito. Eles usam muito a desculpa assim de... quem escreveu a Bíblia, quem, né? O pessoal usa muito isso. Irmãos, sabe? de qualquer maneira, o ataque vem de todos os lados. Por isso nós hoje precisamos não apenas conhecer o Evangelho, mas nós precisamos saber defender o Evangelho. Recentemente alguém me dizia: Rogério, eu não entendo, você é uma pessoa, né, uma pessoa que culta, uma pessoa e acredita nessas coisas e tal. Eu acredito na Bíblia, acredito na palavra de Deus, eu já desafiei tudo que podia dela e mais um pouco, eu realmente acredito, tal. Pois é, falou, mas não tem sentido, por isso, por aquilo, por aquele outro. Falou, não foram homens que escreveram? Rogério, foram ou não foram homens que escreveram? Eu falei, o que você lê? Eu leio. E quem escreveu? Foram macacos? Foi o macaco que escreveu o que você lê? Não foram homens também? Foram homens. E qual é a diferença? A diferença é que a Bíblia, eu acredito que foi inspirada por Deus. Você lê um livro que você nem sabe de onde veio a inspiração. Eu sei. Veio do inimigo. Porque se é contrário à palavra, de uma forma ou de outra, tudo foi escrito por homens. Ou não? Sim. Tudo. A diferença é que a Bíblia foi inspirada por Deus. Essa é a diferença. Mas veja que ataque sem sentido. Foram homens que escreveram. Mas claro, queria que quem tivesse escrito. Queria que Deus descesse de lá para escrever? Ele escreveu na rocha e ninguém escuta. Imagina então se ele tivesse escrito toda a Bíblia. Ele deu para os homens, porque homens devem se entender com homens. Seres humanos se entendem com seres humanos. Né? Se fosse macaco que tivesse escrito, aí não tinha problema mesmo, porque eu não entendo a linguagem do macaco. Então Deus vem, né, e através dos seus profetas, dos seus servos, ele deixa para que a gente entenda. São lições, né, que a gente vai aprendendo. Né? Mas é um fato que o ataque vem de todo jeito. Pode se preparar. E não vem, desculpe, só para... Irmãos, não pensem que o ataque vem do mundo. Jesus foi atacado por quem? Por quem? Pelos líderes. Fui ferido na casa de amigos meus. Foi ferido pelos líderes da igreja, pelo povo dele. Veio para os seus e os seus não o receberam. Eu falei para o meu sobrinho, né, da volta de Cristo,
Mas ninguém sabe quando, ninguém nem vai saber quando, né, da congregação. É. Eu falei, não, mas nós seguidores da palavra, a gente vai saber, a gente vai ter o aviso. Claro. Que nada, que história, ninguém vai saber quando É. Jesus. Claro, por quê? Porque Deus quer pegar todo mundo de surpresa. Jesus disse, eu vou voltar, mas é o seguinte, viu? Eu não vou dizer para ninguém. É absurdo isso. E por quê? Falta de quê? De conhecimento. Só falta de ler. De ler. Está escrito. Mas vós já estáis de sobreaviso para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Então ele diz, o dia virá como ladrão, mas não para vocês. Vocês não podem. Jesus não é ladrão, ou é? Ele vem como ladrão porque ele quer? Por que o texto diz vem como ladrão? Porque ele diz, não, agora eu vou me esconder de todo mundo, quero pegar todo mundo de surpresa. Não, vem como ladrão porque o ladrão quando vem você não sabe. Agora ele quer que você saiba. Mas por que as pessoas não vão saber? Porque não leram, não buscaram. Daí vem como ladrão. Não é que ele vem vestido de ladrão ou vem para enganar, é que a pessoa não leu, daí não vai saber. Ok? É esse o sentido, né? E isso tanto é verdade, perdão, irmãos, isso tanto é verdade, que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele já mostrou isso. Se vocês leem a parábola das virgens nécias, né, as virgens loucas, que nós já estudamos, né? Mateus 25, né? Se você vê isso, você vê, por exemplo, que ali elas não estavam preparadas, né? Que ele entra e tal. Isso está amplamente fundamentado pela porta aberta. Lembra que nós estudamos a questão da porta aberta? Sim. Quantos sabem que uma porta se abriu? Quantos sabem que em 1844 se cumpriu uma profecia bíblica? Ninguém nem sabe. Aí você mostra em Daniel ponto a ponto. Está aqui, está aqui. Ah, eu nunca tinha visto isso. Né? Então assim, Cristo já veio de um lugar para o outro, está no Apocalipse capítulo 1, lembram, né? Viu uma porta aberta no céu, sobe aqui, e Cristo foi para aquela porta e entrou. Não ficou dúvida nesse estudo, imagino, né? A gente pode voltar a fazer. Ninguém nem sabe. Então Cristo saiu de um lugar, foi para o outro, ninguém nem sabe. Isso é uma prova cabal que as pessoas não têm a menor ideia. Daqui a pouco Cristo vem e também não sabe, porque se ele entrou no Santíssimo, ninguém sabe. Quando ele vai para a terra, também não vai saber. Mas o inimigo vai tratar de enganar, né? Então, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é andar segundo as próprias concupiscências? É simples. O que é pecado? Pecado e concupiscência, né? A concupiscência é quando você escolhe fazer o que você quer. Então eu ando segundo as próprias concupiscências. Eu decido o que é certo e o que é errado. Pode ver. Inclusive tem umas frases bonitas circulando ali, né? Tudo que te faz feliz não é pecado. Verdade? Tudo que te faz feliz não é pecado. O que a Bíblia diz? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Eu quero saber o que é pecado? O que eu tenho que fazer? Ler a lei. Porque a transgressão da lei é pecado. Você chega na China e vai andar na China. Aí você olha, por exemplo, para algo. Você não sabe ler. Imagine que tem uma placa dizendo, né, em caracteres mandarim, não entre. Você não entende. Você pega e entra. Você transgrediu ou não transgrediu a lei? Por quê? Por ignorância. Não entendeu. A palavra de Deus está aí dizendo, o pecado é a transgressão da lei. E olha onde o inimigo vai. Mas a lei não está em vigor. Se a lei não está em vigor, então não existe mais o quê? Pecado. Não existe pecado. E esse é outro engano terrível. O mundo nunca esteve tão cheio de pecado. E senão eles assim, muitos falam assim, mas as obras de Jesus eram diferentes da lei, né? Eu já escutei isso já. Das obras que Jesus, né? É diferente das leis. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de noite e de dia. Quem disse isso? Jesus. Pronto. É só. Se ele ama a lei. Você no Salmo? Salmo. Não me lembro agora. Acho que é 119. Não me lembro. Né? Então, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esse vai ser o ataque. Né? Você acredita na vinda de Cristo, mas você é ignorante mesmo. Hein? Como é que pode acreditar numa balela dessa?
numa conversa dessa, é onde o inimigo vem. Né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles, o quê? Voluntariamente. Olha que triste isso. Ignoram isso. Espera aí. Quando você olha para uma placa, não sabe ler e faz algo errado, você fez isso involuntariamente, porque você não sabe ler. Mas aqui está dizendo o quê? Que eles fazem involuntariamente? Voluntariamente. Eles escolhem fazer isso. Então não se engane. Por favor, não se engane, meu irmão e minha irmã. A gente olha para uma pessoa, mas ele é uma boa pessoa, nossa, ele é um crente bom. Deus está dizendo que eles fazem isso voluntariamente. Então está falando de pessoas apóstatas. Quem é o apóstata? Apóstata é o que conhece a verdade e acabou abandonando a verdade. Então ele sabe que está errado, mas ele faz isso por escolha. Por isso é tão terrível a situação daquele que se diz cristão e rejeita o que aprende. Hoje ele aprendeu uma coisa e ele rejeita. Amanhã ele está habilitado agora a rejeitar algo pior. E assim vai. Chega uma hora que ele voluntariamente, olha que tristeza, chega num estado tal que ele ouve, não, né? Eles voluntariamente ignoram isto. O que eles ignoram? Que pela palavra de Deus, já desde antigo... Peraí. Existiram os céus e a terra. Então, os céus e a terra existiram pela quê? Pela palavra de Deus, certo? Que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, eles voluntariamente fazem o quê? Voluntariamente ignoram isso. Não quero saber. Mas você diria, mas a maioria dos crentes que eu conheço, eles acreditam que Deus fez pela palavra. Sim ou não? Sim, mas a gente precisa entender que o fazer pela palavra teve um método. Vamos ver o método, como foi feito, que é importante saber. Porque senão você diz, não, mas eles... Não, vamos ver, se ele diz que eles negam, é porque negam, ou não? Sim. Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. 1, versículo 3. Ok? Sim. 1, 3, tá bem? E disse, Deus. haja luz. E houve Luz. ponto número 1. Preste atenção nisso. Disse Deus, haja luz. Quanto tempo levou para ver a luz? Houve luz. Quanto tempo? Nem segundo. Quanto tempo? Disse, e o que aconteceu? Como nós vamos ver lá na frente. Disse e logo tudo apareceu. Então foi rápido ou não foi? Foi. Vamos bem, vamos lá. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite. E foi a... Tarde e manhã do dia primeiro. Então, peraí. Ele disse e se fez. Rápido. E aconteceu daí que foi a tarde e a manhã. O dia primeiro. Então, no primeiro dia da criação, ele fez a luz. Sim ou não? Sim. Certo? Bom, aí vocês vão ver todo o relato. Preste atenção nisso, que é bem importante esse aspecto. Lê o versículo 5, perdão. Chamou Deus a luz dia, as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro, ok? Muito bem. Agora, segue o relato, certo? Vamos lá para o 12. Vamos pular um só para a gente pegar rápido. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E vocês vão ver tudo que ele vai relatando, cada coisa que ele fez, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Capítulo 2 agora. 2, o que diz ali? 2, 1. Assim... os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia... sétimo. Alguma dúvida? Não. No dia... Que dia que ele acabou? Sétimo. No dia sétimo, toda a obra que tinha feito, descansou no... sétimo. De toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia... sétimo. E o... santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, então peraí.
O relato da criação, voltem agora para aqui, veja que ele diz o seguinte, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Como foi que os céus e a terra vieram à existência? Ele mostra lá, certo? Como ele criou, quantos dias ele levou, tudo certinho, certo? Então ele mostra claramente isso tudo, mas as pessoas hoje voluntariamente ignoram. Ignoram o quê? O que a grande massa de cristão ignora hoje e não quer saber? Pensem. Sábado. Pode ver. A criação tem como base o descanso de Deus no dia 7º, que é o sábado. Voluntariamente ignoram isso ou não? Sim. Ninguém quer saber. Pregue 20 sermões numa igreja. 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora venha e fale do sábado para você ver. Se prepare porque vem o problema. O inimigo sabe que é assim, gente. Acreditem, o inimigo sabe. A criação tem uma base. Pergunto, Deus cansa? Não. Por que ele descansou no 7º dia? Como um exemplo para nós. Mas, leiam o relato em casa com calma. Deus abençoou o primeiro dia? Não. Segundo? Não. Terceiro? Não. Quarto? Não. Quinto? Não. Sexto? Não. 7º? Sim. E que mais? Ele Abençoou e o quê? santificou. Santificou. O que Deus santifica é o quê? Deus santificou a irmã para ele. O que ela é agora? Santo. Ótimo. Separou. A irmã agora é dele. Acabou. O que ele fez dos 7 dias da semana? Teve um dia que ele pegou e... Esse é meu. Esse é meu. Abençoou. Pode alguém desabençoar? Não. Sim ou não? Não. Vai passar 1 milhão de anos na eternidade. Vai deixar de ser santo? Não. Vai deixar de ser abençoado? Não. Por isso ele diz, desde os céus e a nova terra que eu criarei, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar pelo mim. Toda a carne, não é só ser humano. Tá? Essa ênfase é dada porque vocês vão ver na frente a importância disso. A criação, ela tem todo um envolvimento, né? Vamos lá. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem eles como desde o princípio da criação, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Justamente por esse tipo de pecado no passado, o dilúvio foi. Eles esqueceram o seu Criador. E aí o que aconteceu? Choveu, morreram. Pois não. Por que eles excluíram o sábado, tiraram essa santificação? Por que o ser humano fez isso? Na verdade, aí é que está, meu irmão. Na realidade, é assim, se nós pensamos como seres humanos, pode parecer difícil. Mas, por exemplo, veja um exemplo simples. Honra teu pai e tua mãe. Você acha que tem valor isso? Sim ou não? Sim. Amém. Amém. Matar pode? Porque o mandamento diz não matarás, concorda? Sim. O mandamento diz não furtarás. Pode furtar? É mandamento, correto? Sim. Leia 9 mandamentos para qualquer membro de igreja hoje. Pode escolher. Ele vai dizer amém para todos. Leia o 4º e veja o problema. Quem diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Por quê? Senhor, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor a terra, tudo que neles há. E ao 7º dia descansou e abençoou e santificou o dia de sábado. Isso é mandamento. Agora eu te pergunto, qual mandamento é mais importante? O 4. Nenhum. Todos. Todos estão no mesmo nível. A diferença é que hoje, veja a sabedoria de Deus. Leia os 10 mandamentos. Leia os 10. Só tem um que vai começar com uma palavrinha interessante. Qual é? Lembra-te. Por quê? Porque o povo ia esquecer. O mundo ia esquecer. Os cristãos iriam esquecer. Deus sabe ou não sabe? Sim. Então ele vem e diz, lembra-te do dia de sábado, filho. Todos vão esquecer. Mas tu eu quero que lembres do dia de sábado. E nós vamos ver que impressionante esse tema à luz do sábado. Vejam a ligação que tem, que é impressionante. Então, irmão, o que fez? Tiago, é o livro de Tiago. Tiago, o que diz? Aquele que guardar todos os mandamentos, mas tropeçar num só, o que aconteceu? Tropeçou em todos. O inimigo sabe. Eu só preciso tirar um. Tirando um, eles tropeçam em todos. Me entendeu ou não? É um muro. Deus faz um muro à tua volta para te proteger.
certo? Esse muro, Claudicir, esse muro tem 10 colunas. Derrube uma coluna. O que acontece? Cai tudo. Mas então eu vivi errado até hoje. Hã? Então eu vivi errado até hoje, porque eu nunca santifiquei o sábado. Irmão, o irmão é só mais um. Mas não se sinta mal por isso, meu amado. É só mais um enganado. Mas veja, irmão, te peço como um favor em Cristo. Não acredite em mim, tá bom? Leia, por favor, leia. Tá? Só leia. Vai ler. Lembre-se do seguinte. Onde foi que Deus, alguém falou aqui, onde foi que Deus escreveu os mandamentos? Na rocha. Rocha. Quem que é a rocha? A rocha é Jesus. Quem é a rocha? Cristo. Cristo. Por que ele escreveu na rocha? Quanto amo a tua lei está dentro do meu coração. Na rocha estava a lei. A rocha era Cristo. No coração de quem a lei veio? Cristo. Recebeu a Cristo. Te pergunto, você recebe a Cristo? Quanto você quer de Cristo? 100% ou 50%? 100%. Recebeu ele 100%. O que vem junto com ele? Porque ela está onde? Mandamento. E se é no coração dele, para onde você acha que a lei tem que ir quando você aceita Cristo? Coração. Escreverei as minhas leis nos vossos corações. Sim ou não? Sim. Perfeito. Mas tem que ler. Tem que ler e tem que, irmão, no passado, por isso, eu não sei como colocar isso, né, sem, por vezes, parecer agressivo. E se parecer, me perdoe, irmãos, mas não há outra forma de dizer. Pensem um pouquinho. Quem foi que disse crucifica-o? Quem foi? Os líderes e pastores da época. E quem foi atrás? O povo. Não mudou nada. Não mudou nada. O irmão vai estudar pelo irmão. Vai chegar lá na igreja do irmão e diz, pastor, eu estava estudando aqui, lendo aqui de sábado. Espere para ver o que ele vai te dizer, meu irmão. Faça um teste. Faça um teste, meu irmão. É assim. O inimigo sabe disso, meu irmão. Mas está escrito. Cristão, eu acho. Não. Está escrito. E nada mudou. Aprende, lê. Aí você pega lá na igreja, enfim. Olha, eu estava estudando isso aqui. Peraí que eu vou perguntar para o meu. Vou perguntar para quem? Para o meu pastor. Pergunte para Cristo. Pergunte para a Bíblia. Ela é que vai te responder. Do mesmo jeito que eles disseram crucifica ou enganaram o povo todo, hoje a história se repete. Só que o inimigo não é burro. O inimigo aperfeiçoou a armadilha. Ele aperfeiçoou. Ele traz ela disfarçada, né? Vamos seguir? Então, 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra. Está escrito ou não está? Sim. Está. Se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, pela mesma palavra. Assim como pela palavra de Cristo, através de Noé, que disse, vem o dilúvio, vai ser destruído, certo? Pela palavra foi condenado, pela palavra, também agora pela palavra, porque esse Deus que destruiu pelas águas do dilúvio disse, nunca mais trarei dilúvio sobre a terra. Agora é pelo fogo. Fogo por quê? Porque agora a terra tem que ser purificada. E só se purifica pecado com fogo. Certo? Por isso a Bíblia diz, Deus é fogo consumidor de gente. Não de pecado. Amém. Deus é fogo consumidor de pecado. Você se agarrou ao pecado, você queima junto. Isso é a melhor tradução, né, entre aspas, para inferno. Inferno é que Deus é fogo consumidor. Fogo. Você está cheio de pecado. Não quer entregar os teus pecados para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que vai acontecer com você? Vai se queimar. Porque Cristo vem na glória do Pai. Ele vem com a glória que queima pecado. E aí não subsiste, né? Tá bom? Então, versículo 8. E aqui, desculpe, no 7, só um detalhe. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, estão esperando. Já está decretado, correto? Está reservado. Veja, o que é reservar? Você tem 10 garrafas de água, você pega 2 e diz, essa aqui eu vou reservar para esse fim. A terra está reservada para esse fim. A terra, repito, está reservada para ser queimada com fogo. Não tem como escapar porque Deus disse. Então o que eu preciso?
Ah, eu preciso ter bastante água para apagar o incêndio? Não. Eu preciso estar preparado, porque é fogo consumidor de pecado. Eu preciso estar preparado e colocar os meus pecados sobre Cristo. Porque o fogo que vem não vem para queimar a gente, vem para queimar pecado. Se eu não tiver pecado, eu não queimo. Então o inferno, no final das contas, ele é pura e simplesmente, né, aquilo que vai acontecer para destruir o quê? Pecado. E aí aqueles que estão agarrados a ele. Por isso diz os ímpios, tá? Reservado para os ímpios, não para o cristão, né? 8. E aqui que eu quero entrar, a gente vai encerrar com isso, mas eu quero que prestem bem atenção nisso. Eu queria que lessem com atenção. Mas, amados, o quê? Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, amados, eu não quero que vocês ignorem isto. Para quem? Para Deus. Um dia é como 1000 anos. Por que ele colocou isso aqui? Você olha isso aqui e diz, mas isso aqui não tem sentido. Se você lê isso aqui com atenção, você vai dizer, senhor, mas o que o senhor está falando? Isso aqui não tem nada a ver com nada. Veja, ele está falando, prestem atenção, por favor, olha só. Olha só. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, foi tirada da água, pelas quais coisas pereceu o mundo, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam, como tesouro se guarda por juízo, total. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Me explique, qualquer um de vocês, me explique isso. O que isso quer dizer? Sejamos francos. Senhor, o que isso quer dizer? Você ouve do Senhor? Sabe o que isso quer dizer? Voltem para Gênesis, por favor. Vamos para Gênesis. Olha só. Capítulo 1. Vamos lá. 1, versículo 5. De novo, para ficar bem claro. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a Tarde, manhã e a tarde, o dia primeiro, certo? Sim. Sim? Não, errado. Não, foi a tarde Ah, e a bom. manhã. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Como é que começa o dia para Deus? Como é que o dia começa para Deus? E a manhã. Pela tarde, pelo pôr do sol. Então, hoje, que dia é? Da semana? Sábado. Amém. Hoje é sábado, porque para Deus começa pela parte da tarde. Isso é bíblico. O diabo inverteu as coisas todas para nos enganar. Vamos ver mais um detalhe? Olha que interessante. Né? Foi a tarde e amanhã, o dia primeiro. O dia começa pela tarde ou pela noite. Ótimo. Não 6 horas. Pôr do sol. Pôr do sol. Não tinha relógio. Tá? Nós vamos ver isso. Tá? Olha só. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus o quê? Versículo 4. O que ele fez? Separação entre a luz e as trevas. Sim. Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que ele fez? Começa às 6. Vamos colocar exemplo. Sim, pôr do sol. Sim. Começa às 6 da tarde. Até às 6 da manhã é um período o quê? É um período escuro, correto? Concordam? Sim ou não? Sim. Nós temos 12 horas de quê? De escuridão. Escuridão. Das 6 da manhã até as 6 da tarde, estamos colocando apenas, tá? O 6 é apenas para ter uma noção. Nós temos o quê? Dia. Ele fez separação. Fez ou não fez? Fez. Entre a luz e as trevas, entre a noite e o dia. Sim ou não? Sim. Sim. Agora vamos ver o mundo. Quando é que começa o sábado? Meia-noite. Meia-noite vai começar. Sim. Até às 6 é um período, o quê? Daí das 6 até o meio-dia é claro. Daí até a noite é claro. E daí vem o escuro. Deus separou. O diabo pegou e fez o quê? Escuro, dia, escuro de novo. Sim ou não? Misturou as trevas e a luz. Porque o ensino dele é que vocês já viram aquela uma marca que eles chamam, acho que é de Yang, acho que é um redondo que tem um desenho assim, tem uma parte preta, tem uma parte preta com a bolinha branca e a parte branca com a bolinha preta. Sim. O diabo está dizendo o seguinte: essa lição do diabo ali é assim: as trevas não podem viver sem um pouco de luz e a luz não pode viver sem um pouco de trevas. E Deus está dizendo o quê? Separado. Como tem um monte aí espalhado pela Tem um monte. cidade, né? As pessoas nem têm ideia do que é Eu vejo aquilo. e falo, E até cristão fala isso. Isso que é o Isso que é problema, triste. né? Deus separou. Mas nós nem vamos entrar aqui no calendário greco. Vocês sabiam que
vejam que todos os dias, vamos fazer um pouquinho bem rapidinho para vocês. Vocês sabem que é todos os dias do mês, 30, 31, 30, 31, 30, 31, daí 28, fevereiro e tal, mas é tudo 30, 31. Aí vem julho, é 31, certo? Aí agosto. E vem agosto é o quê? 31. Por quê? Porque o imperador Júlio César disse, não, o mês que vai levar o meu nome vai ter mais dias. Então 31 para Júlio César. Mas depois de Júlio César, que imperador veio? Augusto César, o que leva o meu nome, agosto vai ter 31 também. Então foi tudo bagunçado o calendário. 1º de abril, dia da... Mentira. Por quê? Porque 1º de abril começa o ano bíblico. Só que alguns disseram, não, nós vamos manter. Gregório começou, Papa, mudou para janeiro. E aí alguns, como o irmão Eduardo, que estudava a Bíblia, disse, não, é 1º de abril. 1º de abril é mentira. E começaram a atacar os cristãos fervorosos que se mantinham e criaram o chamado Dia dos Patos. Então, são esses marrecos, esses patos. Então, 1º de abril começa E dia da mentira. Por quê? Para dizer que era mentira os irmãos que diziam que o ano. Certo? Então, virou uma bagunça, mas o cristão não é enganado. Por quê? Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Estudou, não tem erro. Certo? Então, mas vamos terminar só esse detalhe, a gente encerra aqui. Então, vamos lá. 5. Foi à tarde e manhã o dia 1º, certo? Sim. Aí nós temos o dia 2º, o dia 3º, certo? Aí vamos lá para 18. Para governar o dia e a noite, para fazer separação de novo entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e manhã o dia... Quarto. O quê? 4. Aí vocês vão ver o dia 5º, lá, né? 23. Foi à tarde e manhã o dia... O quê? 5º. Aí vocês vão ver a criação do homem... E no dia 6º, certo? Ó, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o dia 6º. Sim ou não? Sim. E agora presta atenção em 2 detalhes. 2. Versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º. Bom. Por um momento, Deus terminou ou não terminou a sua obra toda no dia 7º? Sim ou não? Sim. Descansou ou não descansou? Sim. Ele criou. Vem o pecado, cria todo um problema com o ser humano. Vejam que no dia 6º, quem foi que ele criou? O homem. O homem. Certo? O homem. Que era para dominar a terra. Em que dia? Em que dia? Dia 6. E no 7º? Descansou. Que dia morreu Jesus? Dia Da 7º. semana. Da semana. Sexta. Na sexta-feira, Cristo recria o ser humano. Por quê? Porque ele se deslusta pelo pecado, está perdido, Cristo vai resgatá-lo. No 6º dia, ele completa a obra de recriação, o resgate ao ser humano. E no 7º, o que ele faz? Descansa. Ele dormiu, descansou todo o sábado da obra que tinha feito. E no domingo? Trabalho de novo. Vamos continuar a trabalhar, que é o primeiro dia da semana. Na sexta foi o dia da Muito morte. bem. Agora, vejam bem, claro, ele mora na sexta, Sim. no sábado descansa. Descansou. Descansa. Daí ressuscitou no domingo. Exatamente. Já no sábado ele não estava mais. Não, já estava descansando. Nem não estava, né? Estava descansando. No sábado está no túmulo. Tá no túmulo. No domingo, ou seja, encerrado o sábado, ele desperta novamente. Agora vejam só que interessante isso. E fica, acho que, bem claro isso. Para Deus, um dia é como? 1000 anos. Deus cria toda a terra e finaliza no 7. Para Ele é como 1000 anos. Certo? Nós estamos quase com 7.000 anos de história bíblica. Entende o que eu estou dizendo? Não. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Nós estamos quase no 7º milênio da criação. O que Deus vai fazer com a terra quando nós chegarmos no 7º milênio? Descansar. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. A história bíblica, esqueço essa conversa de carbono 14, esqueço isso aí da ciência.
Biblicamente você pode contar 2000, quase 2000 até o dilúvio, estou arredondando, tá? Quase 2000 até o dilúvio, quase 2000 até a vinda de Cristo, e nós já estamos com 2000 e poucos da vinda de Cristo. Sim ou não? Sim. 2, dá quanto? 6. Nós estamos aí meados, por favor. Isso não está, a gente está estudando, né? Nós estamos aí, existem algumas discrepâncias de estudo pelo jubileu e tal, mas uma coisa é certa, nós estamos muito perto do 7º milênio, do sábado milenar. Perto da vida de O calendário Cristo judeu. Jesus. Né? Calendário judeu. 970 e pouco. Calendário Em judeu. torno de 20 e poucos anos para completar. Isso mesmo, calendário judeu. Então, né, e vejam que interessante. Vejam que agora... Não, completa 6. Não, é que completa 6, porque o 7º milênio é descanso. Inaugurou já o início do sábado, já é descanso, não é fim. Então, deu 6.000, já é 7. Entendem? Bom, no começo. Veja que agora faz sentido. Agora faz sentido essa inclusão dele, ó. Mas amados, porque ele falou da criação, que eles voluntariamente ignoram. Eles ignoram que Deus criou e que criou em 6 dias e descansou no sábado. E por ignorar isso, aí ele chama a atenção. Diz, olha, não quero que vocês esqueçam isso. Não quero que ignorem isso. Que um dia para Deus é como 1000 anos. Vai para a criação e você vai entender a profecia do que poderia ser chamado de o sábado milenar. Entende? Que é o 1000 anos de descanso, que os cristãos, alguns até arriscam isso, mas não conseguem entender que esses 1000 anos é o dia literal que Deus descansou. Porque para ele um dia é como 1000 anos. Por isso, a Terra chega ao 6º milênio, vai descansar, né? E esse descanso é exatamente com a vinda de Cristo, tomando os seus, levando para o céu, inicia-se o período de 1000 anos no céu, tem nada a ver com esse arrebatamento que estão falando. Ah, o arrebatamento, essa vai ser arrebatada, outro não. Lembrem-se de Paulo. Paulo também diz, não quero que ignorem, ao soar da 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então primeiro vai acontecer o quê? Os mortos ressuscitam. Ah, ó, tal foi arrebatado. Foi? Foi? Não foi. Por quê? Por que não foi? Porque os cristãos ainda não ressuscitaram. Ele diz, primeiro ressuscitam os mortos. Depois nós, os vivos, subiremos o quê? Juntamente com eles. Irmãos, é só ler. Assim a gente fica agoniado, me desculpe, mas a gente fica agoniado, entende? Porque as igrejas não ensinam. Arrebatamento, arrebatamento, aleluia, aleluia. Olha, foi arrebatado tal. Olha, a irmã lá, agora a irmã sonhou com arrebatamento. Gente, não caiam nesta conversa. Bíblia, irmãos, está escrito. Paulo falou, você prefere acreditar em Paulo ou no irmão que sonhou, na irmã que sonhou? Me desculpem, eu não discuto a sinceridade do irmão e da irmã, mas não está escrito. Se não está escrito e você sonhou com algo que não está escrito, não é de Deus, gente. Deus não se contradiz. Eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Eu não mudo. Não há sombra de variação no nosso Deus. Imagine Deus ensinando isso para a gente e daí começa a arrebatar a gente. Senhor, mas peraí. Confusão e a gente se perde. Deus é um Deus que não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus vai revelar. Você quer obedecer? Ele vai te mostrar. Tá? Então, com isso a gente encerra. Olha, de novo. Mas amados, versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá? Então, eu oro, irmãos, para que a gente tenha em mente isso, porque acredite. O que nós falamos o tempo todo aqui? Verdade presente. Isso é verdade presente. E é uma pena. Porque as pessoas não estão estudando, não conhecem essas coisas. Não conhecem. Agora eu pergunto, por que o inimigo está atacando? Foi a pergunta que o irmão fez. Por que o inimigo está atacando tanto o sábado? Por isso aqui, irmão. Entende? O sábado está ligado diretamente com a vinda de Cristo. Cristo, aos 2000 anos vem o dilúvio. Mais 2000 anos, aproximado, por favor, vem Cristo resolver o problema do ser humano. Mais 2000 anos, resolve-se o problema da humanidade de uma vez por todas. Foram divididos em 3 gerações. E lembre-se que Deus não se perde.
Deus é quem faz misericórdia, né, e perdoa a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas aí outro texto vai aparecer, 3ª geração, mas da 4ª não passará. É a 3ª geração, gente. Amém? Nós estávamos aqui debatendo, irmão. Aí o Rodrigo falou, eu acho que Jesus Cristo volta na sexta. Eu falei, será que ele não descansa o sábado e volta no domingo? Mas ele respondeu, né, dizendo que o período do descanso é o período que vão subir com Cristo, né? É claro que, veja, bom, são coisas que a gente ainda está estudando, né? Eu prefiro assim não comentar por enquanto. Mas assim, a gente vai concluir esse estudo na próxima, né? Assim nos permitindo Deus, porque ainda tem algumas coisinhas aqui para a gente tocar, né? Mas assim, creio que por hoje está bom, né? E assim, irmãos e irmãs, esse tipo de estudo, né? Esse entendimento que Deus dá a todos nós, não é para Rogério, não é para não, né? Que nos dá, ele nos dá com um objetivo, acreditem. Deus não dá esse tipo de estudo para a gente se ele não quiser nos preparar para a vinda dele. Entende? Deus não vai falar para você algo para você guardar para você. Ele te fala para te preparar. Então, toda a mensagem que ele dá para nós é nesse sentido. Preparar a gente para a vinda dele. Por isso ele... Então, assim, eu pergunto, para quem lê, para quem estuda, para quem busca isso, o dia dele vem como ladrão? Não vem. Não vem. Porque Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Amém? Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.